Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse nosso encontro semanal que já se tornou uma rotina muito legal, que as pessoas adoram e eu também, não preciso nem dizer disso, né? Falando sobre saúde de diversas formas. Já entrevistamos médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e na maioria das vezes nós conversamos sobre odontologia. Esse programa é patrocinado pelo Super Entrega e pela Dental Clínica Dr. Giovanni Dantas. Sou eu. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito legal, né? A gente vai conversar um pouco sobre os cuidados que a gente deve ter para ter uma boa saúde. São cuidados no geral, no nosso corpo como um todo, mas eu quero associá-los à odontologia, né? Vocês vão gostar muito do que eu vou falar hoje. Hoje vamos falar sobre 8 aspectos. E eu vou direto ao assunto, começando com o primeiro aspecto, que é o beba no mínimo 2 litros de água. Isso é um dos cuidados para que você tenha uma boa saúde. Esse 2 litros de água, pessoal, ele é meio relativo. Normalmente os médicos pedem para que seja 35 ml por cada quilo de peso. Então, uma pessoa como eu, que está até com bastante peso, eu estou com 100 quilos hoje, eu devo tomar, então, 3,5 litros de água todos os dias. Às vezes a gente esquece um pouquinho, né? Principalmente as mulheres que têm 50 quilos, por exemplo, deveriam, teoricamente, beber 1 litro 750 ml. Vamos arredondar, então, para 2 litros, né? Mas eu quero... Por que eu vou falar nisso em relação à odontologia? Porque algumas pessoas, elas não tomam necessariamente a água. Elas tomam um suco, elas tomam um refrigerante e aí perde completamente a função do negócio, né? De que seria reidratar e tal. Então, quando você toma um suco, e se você acrescentar açúcar, saiba, aquele açúcar seria danoso para o seu organismo, vai provocar cárie. Então, a gente deve evitar. Um líquido simplesmente fantástico, que eu andei pesquisando um pouco sobre o que é que ele tem, e eu fiquei impressionado. Imagina um líquido, pessoal, que já vem pronto da natureza e que é rico em vitaminas, minerais, aminoácidos, carboidratos, antioxidantes, aqueles que ajudam a não envelhecer, enzimas e outros nutrientes. Eu estou falando da água de coco, que além de tudo é uma delícia. Então, dá para tomar água de coco? Claro que sim. Se você consegue tomar aquela quantidade em litros que a gente falou agora há pouco, no meu caso, por exemplo, 3,5 litros de água de coco todos os dias, seria até melhor do que tomar água normal, uma água mineral qualquer. É um líquido simplesmente fantástico. Epa, Giovanni, mas você acabou de dizer que a água de coco tem carboidrato, e carboidrato pode se transformar em açúcar e, consequentemente, provocar cárie, certo? Mais ou menos. As frutas, de uma maneira geral, e a própria água de coco é do mesmo jeito, ela tem um tipo de açúcar que é 3 vezes menos degradado pelas bactérias, porque a cárie, para que ela aconteça, ela precisa que as bactérias peguem o açúcar, destruam aquele açúcar e jogam fora o ácido. E aquele ácido, eu brinco dizendo que é como se fosse o xixi das bactérias, né? Então, no que elas sobram aquele líquido, aquele ácido vai destruir o dente. Isso é a cárie. E ela precisa passar algum tempo em contato com isso. E no caso da frutose, o açúcar que tem nas frutas, ele é 3 vezes menos degradado do que o açúcar normal. Então, a sacarose. Então, nesse caso, vale muito mais a pena, quando você ingerir o açúcar, que seja o açúcar das frutas. Então, tomar água de coco é muito bom? É excelente. Ele reidrata. Tem alguém até que brinca dizendo que é como se fosse um soro fisiológico, aquele soro que a gente vai tomar muitas vezes, é necessário tomar no hospital, numa UPA, alguma coisa desse tipo. Imagina um soro que já vem pronto da natureza. Claro que não é isso, a gente está exagerando um pouco, mas ele é muito bom. Então, o tomar água, ou água de coco, ou um líquido de uma maneira geral, faz muito bem, e esse seria o primeiro cuidado. Segundo, está relacionado a dormir. Bom, durma bem, é o segundo desses hábitos que eu estou passando aqui para vocês hoje sobre ter um cuidado com a sua saúde.
E onde é que eu relaciono a dormida com a odontologia? Simples demais. Se você não dorme bem, tem uma sensação de cansaço, pode gerar bruxismo. Bruxismo é o ato de apertar os dentes, de fazer com que aquela tensão, a ansiedade do dia a dia, a gente descarrega nos coitados dos dentes que não tem nada a ver com a história. E aí, uma pessoa que não dorme adequadamente, primeiro que ela não relaxa, ela não descansa adequadamente. Ela precisa dormir e sonhar, né? Muitas vezes a gente nem se lembra do que a gente sonhou, mas o sonho é imprescindível para uma boa noite de sono. Então, se você não está conseguindo dormir bem, procura um médico, vê o que é que está acontecendo. Muitas vezes é a falta de alguma substância no nosso organismo, às vezes é alguma carência de alguma substância. E aí é só acrescentar aquilo ali na dieta e a coisa já funciona muito bem. Mas de uma maneira geral, se deve evitar ficar, por exemplo, na televisão antes de dormir, ou ficar vendo o celular ou o computador. Dá pelo menos meia hora sem isso para que o seu sono possa fluir de uma forma mais interessante. E tenta deixar de lado todo aquele estresse e ansiedade do dia, para que você não tenha necessariamente que fazer na odontologia uso de uma placa de mordida, que é como uma chapinha que encaixa na boca, que você vai dormir para tratar o problema do bruxismo. O terceiro ponto que eu vou colocar, lembre-se, hoje nós estamos falando sobre 8 aspectos que a gente pode melhorar na nossa vida para ter uma vida saudável. O terceiro seria fazer exercícios. Bom, fazer exercícios físicos valem a pena? E como vale? O exercício físico libera endorfina, libera serotonina, faz com que a gente se sinta melhor conosco mesmo. E o exercício faz muito bem. E na odontologia, Giovanni, você está um chato hoje, tudo que você está falando está relacionando com a odontologia. Não, pessoal, é para que vocês tenham cuidado também com a boca, com os dentes. A boa parte dos exercícios que se faz tende-se a tensionar a musculatura de mastigação. Então tende-se a apertar isso daí. Não é só aquele pessoal que faz boxe, muay thai, que faz, as lutas de uma maneira geral, né? Essas pessoas, elas precisam dos protetores bucais para evitar que os dentes sejam sobrecarregados e levem pancadas. Mas não é só isso. Às vezes você está fazendo musculação, às vezes você está correndo e está apertando os dentes. Nada impede de você ter um protetor bucal também nessas horas. Vai fazer exercícios físicos, percebeu que está apertando os dentes, usa um protetor bucal. Protetor vai evitar que os dentes se quebrem, que os dentes se desgastem. Pessoal, quando nós desgastamos os nossos dentes, a boca vai meio como que afundando e as marcas de expressão vão acontecendo. Então eu vou tocar na ferida de muita gente aqui. A tendência de nós ficarmos com a boca mais funda e mais envelhecidos na face. Às vezes temos uma idade e aparentamos ter outra muito maior, porque os dentes estão desgastados e afundou e marcou o rosto, o tal do bigode chinês, o lábio que praticamente não existe, não é? Tudo isso deve ser evitado a partir de desgastes excessivos, além do que muitas vezes pancadas podem trincar, quebrar os dentes mesmo. Então, quando fizer exercícios, proteja tua boca, proteja os teus dentes. O quarto cuidado, cuide da alimentação. A alimentação hoje em dia, a gente está numa fase que cada vez mais a gente tende a fazer uma alimentação rápida e pouco saudável, se alimentando com muitos refrigerantes, muitos hambúrgueres, muitas pizzas. Nada contra, eu adoro uma pizza, eu gosto demais de um sanduíche, isso para comer de vez em quando, mas todos os dias, isso não seria interessante. Todos os dias fazer um lanche com aqueles salgadinhos, tipo pipos, tipo, nada contra uma vez ou outra, mas todos os dias isso vai gerar problemas, vai ter acúmulo de gordura, aumenta a sobrecarga nos joelhos, aumenta o problema cardíaco que você possa vir a ter somente no futuro. Então, para evitar tudo isso, se alimenta com mais qualidade. E claro, todas essas coisas que a gente falou agora, esses salgados, os refrigerantes, também provocam cárie. E aí vem uma outra dica ainda, pessoal. Todo alimento que costuma ficar grudado nos dentes
Eu brinco dizendo que é aquele tipo de alimento que dá vontade de passar o dedo para tirar. Né? Então você vai comer uma bolacha. Não precisa ser uma bolacha recheada, pode ser uma bolacha creme cracker, por exemplo, ou qualquer outra bolacha que seja. E todos nós comemos bolacha, todos nós comemos pães, né? Todos nós comemos massas que se transformam em açúcar e provocam cárie. E o que é pior, todo alimento que fica grudado, ele vai liberando gradativamente aquilo ali, e as bactérias daquela região da boca vão usando aquele ácido para destruir os dentes. E não é só destruir dentes, também inflamação de gengiva. Então as pessoas que costumam, por exemplo, ter hábitos saudáveis, como fazer exercícios, mas fazer isso comendo, sejam barrinhas de cereais, que são interessantes, mas que devem ser acompanhados depois de uma boa limpeza, eles tendem a ficar com aqueles negócios grudados nos dentes, e isso também vai provocar cárie. Então tenham cuidado com isso, porque a inflamação de gengiva também pode acontecer do mesmo jeito, a partir da liberação do ácido, né? Eu quero, nesse momento, nós já estamos quase na metade do nosso programa, você percebe que o nosso programa aqui ele voa. Eu quero dar um breve intervalinho comercial, é rapidíssimo, e a gente volta já, como dizia o professor Raimundo, é vapt-vupt. Os clientes pediram e a Dental Clínica trouxe de volta o Implante para Todos. Um programa que pode mudar a vida daquelas pessoas que desejam voltar a falar, comer e sorrir com felicidade, confiança e segurança. O Implante para Todos é um programa feito para restaurar sorrisos, resgatar a autoestima, saúde bucal e qualidade de vida. Em sua nova versão, o programa traz ainda mais facilidade para quem necessita e não pôde fazer o seu implante. Implante para Todos, ainda melhor. Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas, em Açu e Natal. WhatsApp 999816640. Olá pessoal, estamos de volta com nossas dicas de hábitos para melhorar a vida de vocês, nossas vidas, né? Ter hábitos mais saudáveis. Nós falamos sobre beber água, líquido, falamos até sobre água de coco, 35 ml por quilo de peso. Uma pessoa com 50 quilos, 1,750, uma pessoa de 100 quilos, 3,5 litros, por exemplo. Dormir bem, fazer exercícios, cuidar da alimentação, esses foram os 4 primeiros. Vamos falar agora do 5º. Faça exames regularmente. Por que exames? Giovanni, coisa chata. Não é chato, pessoal. É interessante a gente saber como é que está a nossa vida. Se nós temos excesso de glicose no sangue, por exemplo, uma diabetes, e durante muito tempo a gente aprendeu que criança bonita era criança gordinha. Hoje a gente sabe que é uma tendência daquela criança gordinha se tornar um diabético no futuro. A gente entendeu que bom é ter uma mesa farta que você come até não aguentar mais e você abre o botão da sua calça. Hoje a gente sabe que a gente deve comer e ainda ficar com um pouquinho de fome. Isso seria o ideal para não ter excesso de gordura no sangue, que vai fazer muitas vezes com que as veias fiquem entupidas e a gente tenha um infarto, que não é nada agradável, não é nada interessante. Então, precisamos fazer exames para ver como é que está a situação, como é que está o colesterol, triglicérides, a própria glicemia que a gente falou agora há pouco. Glicemia é açúcar no sangue. Vocês sabem, tem uma linha da medicina hoje que acredita que é o Alzheimer, é algo que pode ser decorrência, acontecer em decorrência principalmente de excesso de açúcar. De novo estamos falando de açúcar, e olha que quem está falando para vocês é alguém que adora açúcar. Eu gosto muito de chocolate e de tantas outras coisas mais. O Super Entrega está com uma gama enorme de produtos disso e eu tenho lá para vender e compro, mas estou tentando cada vez mais concentrar isso numa vez só por semana e comer cada vez menos, para ter uma vida mais saudável, não é? Então esses alimentos, eles podem ser danosos. E o que vai dizer se isso está acontecendo ou não são os exames, né? São esses exames que se faça regularmente. Procura seu médico, pede para ele fazer exames, requisição de exames, e os faça. O 6º, de certa forma nós já falamos bastante, mas não custa nada falar um pouquinho mais. No 6º que foi analisado aqui foi: evite açúcar. Eita, falamos tanto já de açúcar hoje, vou falar mais um bocadinho.
Pessoal, o açúcar, ele é muito bom para o bolso do dentista. Quanto mais açúcar vocês comerem, mais cáries vocês terão e vai ser muito bom para o dentista ganhar dinheiro. Mas não é isso que se deseja. A gente está falando aqui de saúde. Se a gente está falando de saúde, vamos tentar evitar isso. Vocês já experimentaram? Vocês sabem, existe uma empresa que eu pretendo lançar brevemente com a produção de banana desidratada. E a gente fez umas pesquisas com isso, inclusive fazendo doces de banana sem açúcar. Provavelmente até o próximo ano isso vai estar disponível no Super Entrega. Vocês não têm noção da delícia que é um doce de banana sem acréscimo de açúcar. Se vocês nunca experimentaram, experimentam um dia fazer uma bananada, por exemplo, sem açúcar, e é possível comer. Alguém vai dizer assim, não, mas fica amargo. Não fica amargo coisa nenhuma, fica uma delícia. E eu estou falando isso porque muita gente, às vezes, coloca açúcar sem necessidade. Não há uma real necessidade daquele açúcar que se coloca o tempo todo, não é? Então vamos tentar reduzir isso. Às vezes você vai comer um pão. Eu conheço uma pessoa que tinha o que os americanos chamam de sugar blues. Eles dizem que é como se fosse uma dependência química do açúcar. Dizem até que o açúcar é dezenas de vezes mais viciante do que a maconha. Imagina isso. Então, se o açúcar é tão viciante, se você gosta de comer açúcar todos os dias, experimenta passar um dia sem comer açúcar. Você vai ficar meio desesperado, querendo comer açúcar de qualquer forma. E eu conheço uma pessoa que já chegou a ponto de comer manteiga misturada com açúcar para fazer uma espécie de doce, porque não achou doce em casa, né? Tipo, não tem um chocolate para comer e comer o pó daqueles lácteos, tipo um Toddy, um Nescau da vida, né? Então, quando a gente chega nesse ponto, parece um pouco com aquelas pessoas que são alcoólatras, né? E que quando acaba o álcool em casa, eles vão tomar perfume, por exemplo. Então, a dependência química, e o açúcar gera essa dependência química, deve ser tratada com muito cuidado. Então, evitem açúcar, sempre que possível vão evitando açúcar. Evitando, quando eu digo, não é suspendendo o açúcar e colocando no lugar um adoçante. Não, tenta evitar o açúcar de qualquer forma. Tenta tomar um suco de laranja só com laranja, sem açúcar. Tenta tomar uma vitamina de banana só com leite e banana. Tenta fazer isso gradativamente e vocês vão perceber que isso melhora assustadoramente. A sétima situação, ela é muito abrangente, mas eu vou tentar colocar um pouco para a odontologia, como eu falei agora há pouco. Evite hábitos prejudiciais. Bom, que hábitos prejudiciais eu poderia estar falando agora? Os hábitos são diversos. Desde você, por exemplo, pegar pedra de gelo e ficar mordendo, e isso faz mal para os dentes, porque tudo que é duro demais, eu gosto de roer osso, é um hábito prejudicial. Vocês não têm noção. E se quiserem, vocês podem fazer uma experiência simples. Vocês vão para o espelho e vocês pegam uma lupa, tá? Uma lupa, se você tem os dentes um pouco desgastados, por exemplo, com bruxismo, você pega uma lupa para analisar, mas eu não tenho uma lupa, não tem problema. Você pega um celular, faz uma foto bem feita dos dentes e aumenta aquela foto, você vai ver trincas nos dentes. Pessoas que chegam para mim e dizem assim, eu costumo abrir cerveja, tirar a tampa da cerveja com o dente. Eu gosto de abrir tal coisa, de quebrar tal coisa nos dentes, de agarrar uma corda e... São coisas que nossos dentes não foram projetados para fazer isso. E essas pessoas que costumam abrir tampa de garrafa de cerveja com os dentes, elas têm normalmente os dentes trincados. Se elas têm dúvidas, é só fazer uma foto e analisar, faz uma foto e avalia ela grandona, dá um aumento, um zoom, e vocês vão ver trincas no esmalte do dente. E essas trincas, elas podem gerar uma fratura do dente a tal ponto. Por exemplo, eu tenho um paciente que fraturou 2 molares, e ele fraturou comendo pão. E foi o pão que fraturou? Claro que não. Eram os hábitos ruins que ele tinha do bruxismo, com morder, triturar osso, né? Pessoal, nós saímos do tempo das cavernas faz tempo. Nós não precisamos mais ficar roendo osso. Se vocês forem roer osso, beleza, saibam que vai ser muito bom para o bolso do dentista. O dentista vai ganhar dinheiro com isso. Mas não tem que fazer isso. Então, um dos hábitos
não muito bons ou hábitos ruins mesmo é morder coisas extremamente duras, desde pedra de gelo, passando por osso e outras coisas mais. Tem pessoas que gostam de morder até mesmo uma caneta, sem contar que uma caneta pode ferir os próprios tecidos moles. Eu já tive situações dos meus pacientes em que eu tive que tirar pedaços de uma caneta que se quebrou e fincou na gengiva. Não é interessante, né? Então vamos ter cuidado com isso. Que hábitos ruins nós temos? Eu não poderia nunca na vida esquecer de um hábito não só ruim, como péssimo, que seria o cigarro. Vamos tentar acabar com o cigarro. O cigarro causa muito mal. Cigarro causa manchas nos dentes. Lembre-se que a gente está hoje tentando associar todas essas coisas à parte de odontologia, né? Então, temos manchas de cigarro que são muito feias, que deixam os dentes amarronzados. Nós temos inflamações gengivais, retrações de gengiva, sem contar que uma pessoa que, por exemplo, perdeu um dente e precisa colocar implantes, ele tem 5 vezes mais chances de perder um implante do que uma pessoa que não fume. Além, é claro, eu não podia esquecer de forma alguma de falar sobre cigarro é responsável por, junto com bebida, mais de 90% dos casos de cânceres na boca. Então, sem contar enfisema pulmonar e tantos outros problemas que podem surgir. O cansaço, o enfisema é a doença do banquinho, como se chama, né? Você está cansado, você ia fazer um exercício, você ia fazer uma caminhada que antes você fazia rapidamente, agora você precisa... a gente brinca dizendo que vai com um banquinho, que você anda, para, senta no banquinho, espera e vai algum tempo mais. Então existem vários hábitos ruins. O próprio bruxismo diurno, que muitas vezes fica alguém rangendo os dentes, ou seja, porque está roendo unha, que é um péssimo hábito. A roer unha, inclusive, pode gerar problemas de DTM, disfunção temporomandibular, que é aquela dor que dá perto do ouvido, né? E tantas outras coisas mais, hábitos ruins do ponto de vista de alimentação, não escovar dentes, outro hábito terrível, não usar fio dental. Não, eu só escovo os dentes, não uso fio dental. Não, pessoal, a necessidade de se usar o fio dental é responsável por 50% da limpeza dos dentes. Se a gente não fizer uma boa limpeza entre os dentes, a gente não adiantou muita coisa na brincadeira. Então são hábitos e a gente precisa mudar esses hábitos. Tem até livros sobre como... Por exemplo, eu recomendo um livro aqui para vocês, chama O Poder do Hábito. É um livro que mostra que boa parte do que nós fazemos na nossa vida vem de hábitos, muitas vezes ruins, que nós fazemos. Nada impede de a gente começar a ter hábitos bons, né? E como último, porque o tempo aqui está voando rápido, eu queria falar para vocês sobre o 8º ponto de como cuidar da saúde, que é fazer um check-up regularmente. Esse check-up é médico e também odontológico. Então, na medicina, você vai fazer um check-up do seu corpo, saber se está tudo ok. Né? Falamos um pouco sobre aqueles exames que devem ser feitos, ok. Mas na odontologia, nada impede de você fazer. Os americanos acreditam que a gente deveria fazer pelo menos uma radiografia panorâmica todos os anos. E uma radiografia panorâmica é aquela que mostra a boca toda. E procurar o dentista, ele vai... examinar os tecidos moles. Hoje mesmo eu tratei uma paciente que estava com receio de câncer na boca. Não tinha, graças a Deus. Nós temos na nossa clínica tomógrafo que consegue ver esse bem mais profundo e tocando. É interessante calçar luvas e tocar dentro da boca do paciente mesmo, para saber se tem algum cisto ou não, né? Então faça um check-up regularmente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Hoje a coisa andou bem rápido aqui. Não temos mais tempo e deem sugestões através do 999-816640 o que vocês gostariam de ouvir aqui nesse programa. Esse programa é de vocês. Eu espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima semana, pessoal. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.